reta y igual a b é uma assíntota horizontal do gráfico y igual a f de x, se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira. Agora é a reta y igual a b, né? Verdadeira. Quais são as afirmações? Primeira, o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a b. A outra afirmação, o limite quando f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a b, ok? Então, vamos para um exemplo aí. Exemplo. A reta... Não, deixa eu explicar, né? Antes de ir para o exemplo, vamos lá. Esquecendo já. Então, a reta agora é y igual a b. Y é igual a b, não é x, tá? Significa que eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Y igual a b, se eu tiver o meu eixo cartesiano aqui, x, y, aqui eu tenho bem aqui o b, ó. A reta igual a b, ó. Y igual a b, é isso aqui, ó. Isso verdinho aqui. Nós fizemos na definição 1 a reta x igual a a. Era a aqui, ó. A reta x igual a a. Agora é a reta x igual a y igual a b, bem aqui, tá bom? Então, é esse caso aí. É uma assíntota horizontal, então, é uma assíntota horizontal do gráfico da função, se pelo menos uma das seguintes afirmações for verdadeira. O limite de f de x quando x tende a mais infinito é b, e o limite de f de x quando x tende a menos infinito também é b, pelo menos uma. Então, vamos agora ao exemplo. A reta y igual a 1 e y igual a menos 1 são assíntotas horizontais do gráfico de y igual a x sobre raiz de x mais 2, ok? X quadrado mais 2. Então, nesse caso, ele quer saber, nesse exemplo, né? Se y igual a 1 é uma assíntota horizontal e y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal. Como se eu tivesse aqui, ó, x, o y, bem aqui eu tivesse o 1, né? E bem aqui o menos 1. Aí ele quer saber se essas duas retas aqui, y igual a 1 e y a menos 1, são assíntota horizontal dessa função aqui. Então, vamos lá. Então, basta analisar as seguintes afirmações aqui. Se pelo menos uma for verdadeira, então, é assíntota horizontal da função. Então, vamos para a primeira afirmação. A primeira, o limite da minha função, né, que é x sobre raiz de x quadrado mais 2,
quando x tender para mais infinito. Se eu jogar infinito, infinito aqui, ó, eu vou ter indeterminação. Eu não posso trabalhar com indeterminação. O que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, eu posso fatorar colocando x quadrado em evidência, né? O x, aliás, em evidência no numerador e no denominador. Só que para mim colocar no denominador, ele tá dentro da raiz, ele precisa sair da raiz. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar x quadrado em evidência dentro da raiz. Aí vai ficar 1 mais 2 sobre x quadrado, né? Isso aqui. Aí esse x quadrado vai sair da raiz como x, e eu vou ter 1 mais 2 sobre x quadrado, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer isso. Aí vai ficar o limite, quando x tende para mais infinito, x no numerador, e no denominador vai ficar a raiz de x quadrado, coloquei em evidência, multiplicando 1 mais 2 sobre x quadrado, dentro da raiz. Tira a raiz, agora eu posso o x quadrado sair da raiz, ele sai como x, né? Aí vai ficar aqui, limite de x sobre x raiz de 1 mais 1, 2 sobre x quadrado. Deixa eu ajeitar aqui. Do 1 mais 2 sobre x quadrado, quando x tende a mais infinito. Esse x divide com esse x e eu vou ter o limite de 1 sobre raiz de 1 mais 2 sobre x quadrado. Tudo isso quando x tender para mais infinito. Se eu colocar infinito no numerador e no denominador, aí eu vou ter o quê? Vamos lá. Eu vou ter 1 aqui e 2 sobre infinito aqui, 0, né? Então, eu vou ter 1 sobre 1, que é 1. Então, aqui esse limite vai ser igual a 1, ok? E aí, atendeu a nossa requisição? Atendeu, porque a nossa afirmação, porque ele diz o quê? O limite, quando x tende a infinito, né? De f de x, quando x tende a mais infinito, tem que entender o número b. E a gente estava fazendo para y igual a 1. Então, para y igual a 1, significa que é uma assíntota quando x tende para mais infinito. Vamos agora ver para quando x tende para menos infinito. Então, a segunda aí, afirmação. O limite de x sobre x quadrado mais 2, né? Quando x tende a menos infinito. Nesse caso, vai ter indeterminação, né? Do tipo menos infinito por menos infinito. Menos infinito por infinito, aliás, né? Menos infinito por infinito. É indeterminação de qualquer jeito, porque é infinito por infinito e a gente tem que tirar essa indeterminação. A gente vai tirar da mesma maneira, tá? Que a gente fez aqui nessa afirmação, mas prestar atenção no seguinte caso aqui, de quando colocar o x quadrado em evidência, porque todo x aqui é menos x, né? Então, eu tenho isso aqui, ó. O x quadrado é menos x vezes menos x, porque todo x tendendo ao menos infinito, ou seja, à esquerda de 0. Então, vamos lá. Então, vai ficar igual o limite de x sobre... Vou colocar aqui em evidência, né, o x quadrado. Aí, vai ficar 1 mais 2 sobre x quadrado, quando x tende a menos infinito. E aqui, lembrar que x quadrado é o que? Menos x vezes menos x. Ou seja, é menos x ao quadrado, tá? Então, x quadrado é menos x ao quadrado. Aí vai ficar o limite de x sobre raiz de menos x ao quadrado vezes 1 mais 2 sobre x quadrado,
quando x tende a menos infinito. A raiz de menos x ao quadrado é o próprio menos x, né? Então, aqui vai ficar o limite de x sobre menos x vezes a raiz de 1 mais 2 sobre x quadrado, quando x tende a menos infinito. Esse x com esse x vai se dividir, mais com menos dá menos, e vai ficar igual ao limite de menos 1 sobre raiz de 1 mais 2 sobre x quadrado, quando x tende a mais infinito. Nesse caso, se eu substituir o infinito... Opa, desculpa, deixa eu corrigir aqui. Não é mais infinito, bem aqui é menos infinito, tá? Pronto. Então, quando substituir aqui o infinito no numerador e no denominador, vai ficar menos 1, 1, e aqui 0, menos 1 sobre 1, né? Então, vai ficar menos 1 sobre 1, que vai dar menos 1. Então, vai ser igual a menos 1, ok? Então, vamos lá. Então, atendeu, né? Atendeu aqui também, ó. O limite de f de x, quando x tender a menos infinito, também é um b. No caso aqui, o b, nesse caso, quando x foi para mais infinito, foi igual a 1. E no caso, quando x tendeu a menos infinito, foi a menos 1. Logo, essa função aqui, ó. Essa função, ela tem duas assíntotas horizontais, em y igual a 1 e y igual a menos 1. Então, atendeu aqui, ó. 1. E quando tendeu para menos infinito, foi para menos 1. Então, tem duas assíntotas horizontais aí. Vamos ver um esboço do gráfico dessa função, só um esboço mesmo. Vou fazer tabelinha, para não perder tempo. Então, tá aqui, né? X, Y, 0, 1 e menos 1. Vamos marcar o ponto 1 e menos 1 em Y, tá? 1 e menos 1. Então, tá aqui a reta horizontal pontilhada, tá? Ela não é cheia, porque ela é só uma assíntota. Marcar agora a outra reta pontilhada, em menos 1. E o comportamento da função aqui, que nesse caso, quando x for 0, o que acontece com essa função? Olha, 0 sobre raiz de 2 vai dar 0. Então, ela passa bem na origem, bem aqui, ó. E aí, ela faz isso aqui, ó. Quando x tende para mais infinito, para onde ela tende? Ela tende para 1. Então, x tendendo para mais infinito, essa função tende para 1. Então, vamos lá, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó, a partir de 0, ó. Isso aqui. X está tendendo para mais infinito e o meu y está tendendo para 1. Quando x tende para menos infinito, essa função tende para onde? Para menos 1. Então, para menos infinito, essa função tende para menos 1. Então, é isso aqui, ó, menos 1. Ela tendendo a menos 1. Ok? Só que eu errei aqui. Pronto. Então, tá aí. Deixa eu ajeitar aqui, que ficou meio doidinho isso aqui. Zero, né? Isso aqui, tá bom? Então, é mais ou menos isso o esboço aí do gráfico dessa função. Então, quando x tende para mais infinito, y tende para 1, e eu tenho essa reta aí, né?
reta horizontal, uma assíntota horizontal. Quando o x tende para menos infinito, eu vou ter esse comportamento dessa reta horizontal aqui em y igual a menos 1. Ok? Então, duas assíntotas aí.